Louvado seja o Senhor pela palavra, nosso rico alimento. Estamos lendo o livro O Propósito de Deus, de Whitney Lee, capítulo 10. O segredo de viver, andar e ter nosso ser no e de acordo com o Espírito. Agora precisamos gastar algum tempo para ver como experimentamos a vida no Espírito. A experiência de vida está totalmente relacionada aos dois Espíritos, o Espírito Divino e o Espírito humano. O Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo e o Espírito vivificante. Ele é o Espírito de vida como sopro e o Espírito de poder como o vento. Esse Espírito é Deus e Cristo. Deus, Cristo e o Espírito são um só. Não existem três deuses. Eles são o Deus triuno, um Deus com três pessoas misteriosas e maravilhosas. O Deus triuno se fez homem, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e depois ascendeu aos céus, onde foi entronizado e coroado com glória e honra. Depois de todas estas realizações e feitos, ele desceu como o Espírito de poder, o Espírito todo inclusivo, poderoso e vivificante. A partir daquele momento, ele começou a trabalhar e a se mover para ganhar seu povo escolhido. Seu povo foi totalmente escolhido antes da fundação do mundo na eternidade. Depois de realizar todas as coisas para sua economia, ele desceu como o Espírito todo inclusivo. Ele é o sopro e o vento. Ele é o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo e o Espírito de Jesus Cristo. Ele é o Espírito que dá vida e o Espírito de poder. Como tal Espírito, ele reúne seu povo escolhido e os põe em si mesmo para torná-los um único corpo. Em um Espírito, todos fomos batizados em um único corpo. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Por meio desse batismo, o corpo foi gerado e o novo homem nasceu. Agora, nossa vida hoje é o maravilhoso e todo inclusivo Espírito em nosso espírito humano. Nosso espírito é a parte central de nosso ser. Quando vivemos em nosso corpo, somos pessoas muito superficiais na carne. Quando vivemos em nossa alma, somos mais profundos, mas ainda não tão profundos. Precisamos viver em nosso espírito, a parte mais profunda de nosso ser. Talvez sejamos sinceros em nossa alma, mas esta sinceridade não é a sinceridade mais profunda. Nossa sinceridade deveria estar em nosso espírito. Nosso espírito é a parte mais profunda de nosso ser. Quando invocamos o Senhor Jesus pela primeira vez, fomos salvos. Naquele momento, o Senhor Jesus, como o Espírito Divino, o Espírito de vida e poder, o Espírito vivificante, como o Espírito todo inclusivo, entrou em nosso espírito e fomos regenerados. Aquilo que nasce do Espírito Divino é nosso espírito humano. Nosso espírito humano foi regenerado pelo Espírito Divino, que é a realização de Cristo como a corporificação do Deus triuno. Ele entrou em nosso espírito e permanece aqui para ser nossa vida. Em nosso espírito temos a pessoa divina como nossa vida. Antes de sermos salvos, não tínhamos uma vida em nosso espírito. Mas agora que somos salvos, a pessoa divina, o Espírito Divino, que é o próprio Cristo, está em nosso espírito para permanecer aqui e ser nossa vida. O Espírito Divino está com nosso espírito, e esses dois espíritos se tornaram um só espírito. Esta é a razão porque 1 Coríntios 6,17 diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Somos um espírito com o Senhor. Nossa unidade com ele não está em nossa carne ou em nossa alma, mas em nosso espírito. Hoje, Cristo, como o Espírito Divino, vive e permanece
permanece em nosso espírito. A segunda epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo 22 diz: o Senhor seja com o teu espírito. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Quando consideramos quão pobres somos, talvez nos perguntemos como poderemos ser filhos de Deus. Esta é uma dúvida de nossa consideração mental. Contudo, quando nos voltamos para nosso espírito, temos o testemunho e a convicção de que somos filhos de Deus. Se não fôssemos filhos de Deus, não clamaríamos a Ele, Abba, Pai. A mente pode duvidar, mas o espírito clama, Abba, Pai. Temos a convicção de que somos filhos de Deus, não em nossa mente, mas em nosso espírito. Temos de aprender a lição de rejeitar as dúvidas em nossa mente e louvar o Pai com nosso espírito. O Deus triuno é o Espírito todo inclusivo dentro de nosso espírito como nossa vida. Ele permanece aqui, habita aqui, vive aqui e move-se e age aqui. O centro da salvação de Deus é que este Espírito todo inclusivo, que é Cristo e Deus, está habitando, vivendo, movendo-se e agindo em nosso espírito como nossa vida. Somos um com Ele em nosso espírito. Aprendendo a discernir nosso espírito de nossa alma. Temos de aprender a discernir nosso espírito de nossa alma. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até o ponto de dividir alma e espírito. Assim, como ilustramos anteriormente, nossa mente, como uma parte de nossa alma, pode duvidar de que somos filhos de Deus, mas nosso espírito ainda tem a certeza de que somos filhos de Deus. Nossa mente está duvidando, mas nosso espírito está louvando. Quando consideramos um determinado irmão em nossa mente, talvez fiquemos tristes com ele, mas lá no nosso íntimo, no espírito, dizemos que ele é um bom irmão. Portanto, podemos ver a diferença entre a alma e o espírito. A pergunta sempre é: seguimos nossa alma ou com nosso espírito? Muitas vezes, seguimos nossa alma, não cuidamos de nosso espírito. Quando seguimos nosso espírito, somos um com todos os irmãos. Quando uma irmã vai às compras, ela pode se sentir bem em sua alma no que se refere a comprar alguma coisa, mas há um não lá no íntimo do seu espírito. Muitas vezes, estamos certos de que sabemos a diferença entre nossa alma e nosso espírito, mas nos falta graça. Não nos daríamos bem com o sentimento em nosso espírito. Em vez disso, nos damos bem com nossa alma e somos enfraquecidos por nossa falta de disposição de seguir o espírito. Muitas vezes, em nossa alma, gostamos de conversar com os outros e dizer-lhes certas coisas, mas lá no fundo de nosso espírito temos o sentimento de não dizer muita coisa. Neste momento, seguimos nossa alma ou nosso espírito? Muitas vezes seguimos nossa alma para conversar, e quanto mais conversamos, mais somos enfraquecidos. Isso novamente nos mostra a diferença entre a alma e o espírito. Doutrinariamente, é difícil discernir a diferença entre a alma e o espírito, mas de um modo prático é um tanto fácil. Precisamos recorrer ao Senhor em busca de sua misericórdia, para que possamos ter a graça de seguirmos nosso espírito. A melhor maneira de receber graça em tal momento crítico é dizer: ó Senhor. Quando estamos em uma loja de departamentos, é possível haver uma luta entre nossa alma e nosso espírito. Se clamarmos, ó Senhor, repetidas vezes, isso nos trará a graça que nos deixará fortes no espírito. A graça irá fortalecer-nos para que sigamos o espírito. Se exercitarmos nosso espírito desta forma, irá se criar um hábito em nós. Toda vez que houver uma luta entre nossa alma e nosso espírito, devemos sempre dizer: ó Senhor, ó Senhor.
Quando dizemos, ó Senhor, estamos no Espírito. Quando abrimos nossa boca para invocar o nome do Senhor, Satanás será afugentado. Esta é a maneira simples de nos voltarmos para o Espírito. O modo prático de andar no Espírito. Gálatas 5 diz-nos que temos de andar no Espírito. Mas como fazemos isso? Hoje sabemos o segredo. É quando invocamos o nome do Senhor. Em nossa vida familiar é muito difícil andar no Espírito. Antes de conversarmos com nossos filhos ou com nosso cônjuge, é melhor dizermos, ó Senhor Jesus, primeiro. Então veremos a diferença. Não devemos considerar isso como algum tipo de superstição. Invocar o nome do Senhor é o sopro espiritual. Soprar não é algo supersticioso. Ao fazer tudo, você simplesmente respira. Se não respirar, você deixa de viver. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Mas como podemos fazer isso? Orar sem cessar é como respirar sem cessar. Podemos orar sem cessar enquanto invocamos continuamente o Senhor. Ao fazermos tudo, precisamos dizer, ó Senhor. Temos de invocar o nome do Senhor Jesus sem cessar. Invocar o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, irá manter-nos no Espírito o tempo todo. Este é o segredo de andar e viver no Espírito. Aprenda a respirar o Senhor continuamente ao invocar seu nome. Se você não invoca o nome do Senhor, tudo aquilo que você tem lido ou estudado sobre as coisas espirituais é mero conhecimento em sua mente. Você talvez saiba que foi crucificado com Cristo, mas isso é mero conhecimento. Se você invoca o nome do Senhor dizendo, ó Senhor, isso o leva ao Espírito, e a morte de Cristo será eficaz em seu ser por meio do Espírito. Todas as verdades que você lê e conhece devem ser compreendidas por um Espírito vivo. Ao dizer, ó Senhor, você se mantém em um Espírito vivo. Então, todo o conhecimento da Bíblia será habitual para você. Irá tornar-se sua realidade. Independentemente do quanto você saiba, uma vez que isso seja mera letra, não será útil. Em vez disso, seu conhecimento o mata. A letra mata. Confira 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Você precisa deixar a letra e passar para o Espírito. Você precisa deixar sua mente e passar para o Espírito, dizendo, ó Senhor. Ao invocar o Senhor, você não deve fazê-lo leviana ou vagamente. Você deve sinceramente falar sério com Ele. Então, ao invocar, você está ligado a Ele para desfrutar dele como a eletricidade espiritual. No mesmo instante, você tem a transmissão interna da realidade do Espírito todo inclusivo. Você tem de entrar em contato com o Senhor vivo, não usando sua mente, mas usando seu Espírito. A melhor e mais simples maneira de usar seu Espírito é dizer, ó Senhor. Se você se abrir, usando seu Espírito para invocar o nome do Senhor Jesus, você entrará no Espírito e estará no Espírito. Toda vez que invocar o Senhor, você é renovado e capacitado. Romanos 8, versículo 6, diz que colocar nossa mente na carne é morte, mas colocar nossa mente no Espírito é vida e paz. A principal parte da alma é a mente. A mente está entre o Espírito e a carne. Há 2 lugares para colocarmos nossa mente. Quando exercitamos nossa mente para pensar à parte do Espírito, estamos colocando nossa mente na carne. Quando invocamos o nome do Senhor, estamos colocando nossa mente no Espírito. Dizer, ó Senhor, não é algo pequeno. Toda vez que dizemos, ó Senhor, voltamos nossa mente para o Espírito no mesmo instante. Ao invocarmos continuamente seu nome, colocamos nossa mente no Espírito, e isso é vida e paz. Mas quando voltamos nossa mente para a carne, isso é morte no mesmo instante.
Louvado seja o Senhor, porque por sua misericórdia Ele nos mostrou o segredo. Invocar o nome do Senhor em todo lugar. É tão maravilhoso, verdadeiro e eficaz. Quando dizemos ó Senhor, colocamos nossa mente em nosso espírito e temos a sensação interior de vida e paz. O Novo Testamento diz-nos que temos de andar em e de acordo com o nosso espírito. Para isso, devemos invocar o nome do Senhor a todo tempo. Então, somos realmente um com o Senhor. Dizer ó Senhor continuamente mantém-nos no espírito para que possamos andar e viver em e de acordo com o nosso espírito. Efésios 2, 22 diz que estamos sendo edificados juntos para a habitação de Deus no espírito. A questão de tal viver é a vida da igreja em que Deus tem uma habitação entre nós. Nosso viver no Espírito não é somente a vida cristã vitoriosa, mas também a maravilhosa e extraordinária vida da igreja. Confio no Senhor que vocês todos irão aceitar isso e colocá-lo em prática. Então vocês verão que a vida cristã e a vida da igreja adequada são totalmente uma questão de vida no e pelo Espírito.